Olá, amigos. Estamos aqui com o programa Falando de Espiritismo, direto da cidade de Jataí, estado de Goiás. Contamos novamente com vocês. Muito obrigado por nos receber nos seus lares, para que possamos juntos estudar um pouquinho acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Desde já uma boa noite para o meu amigo Claudinho, que está aqui atrás dessa mesa escondido, né, Claudinho? Boa noite, Marcos Wagner, que está aqui com a gente hoje novamente, nosso companheiro aqui da Seara Espírita, está sempre nos atendendo aqui quando é intimado. Boa noite, Sam, boa noite, Cláudio, boa noite a todos que nos acompanham. Nosso amigo Elmes não pôde estar aqui, mas estará nos acompanhando do lado de lá. Um grande abraço para o Elmes, para a sua família. Breve estaremos juntos novamente. E nós estamos falando aqui do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Falamos das causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, justiça das aflições. Encerraremos este capítulo hoje e falaremos sobre o esquecimento do passado. Quem estiver nos acompanhando, se quiser fazer alguma pergunta, pode ser pelo WhatsApp ou pelos canais do Facebook ou no YouTube. Vamos para a nossa oração inicial. Mestre Jesus, te agradecemos pela vida e enquanto nesta vida agradecemos pelas oportunidades, oportunidade que sempre nos batem à porta e que nós, às vezes, deixamos escapar, mas muitas das vezes também nós nos agarramos a ela, pois é através dessas oportunidades e principalmente de dificuldades que muitas das vezes estão atreladas a elas, é que nós conseguimos nos alavancar em direção à redenção do Espírito. Pai amado, estenda a sua luz, o seu amparo para toda a humanidade, para todos os nossos companheiros de ideais espírita, para a nossa comunidade, para todos nós, para os nossos familiares. Que a luz do Cristo esteja iluminando com muita intensidade neste final de ano, dando a todos uma direção a seguir, um farol, para que todos possam estar em segurança. Que assim seja. Bom, Marcos, nós estaremos hoje encerrando aqui a nossa fala sobre o item 6, né, das causas anteriores das aflições. Né? Nós já falamos sobre a justiça das aflições, sobre as causas atuais, que são consequências decorrentes de nossas próprias imprevidências, e das causas anteriores, que também são de nossa responsabilidade em um outro momento de nossa existência. E nós estaremos aqui fazendo a leitura do item 9, para que a gente possa fazer o arremate deste capítulo. Então, no item 9, diz ainda Kardec: no entanto, não se deve crer que todo sofrimento suportado aqui seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Muitas vezes, são simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar sua depuração e apressar o seu adiantamento. Assim, a expiação sempre serve de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Mas provas ou expiações são sempre sinais de uma relativa inferioridade, porque o que é perfeito não tem necessidade de ser provado. Então nós percebemos, né, no final deste capítulo, que o sofrimento, as aflições, como é dito aqui no Sermão do Monte, Bem-aventurados aflitos, ela tem diversas características, né? E é comum, às vezes, e principalmente na doutrina espírita, alguns companheiros falarem que uma situação X é porque você cometeu Y, né? Colocando sempre uma coisa muito direta, muito simplista,
nas leis de Deus. E nós percebemos, através da literatura espírita, que é um leque de opções. As provas podem ser expiações, as expiações às vezes não são provas, às vezes a escolha dessas provas apenas para depuração do espírito. Como que você vê esse arremate? Aí, se você quiser também falar, já fazendo um arremate de todo o contexto, né, da justiça, das atuais e desta das causas anteriores das aflições. Sam, vamos pontuar, né? Primeiro, até pelo próprio título, né? Bem-aventurados os aflitos, mas tem uma consequência, porque eles serão consolados, né? A gente percebe no próprio título dessa bem-aventurança um consolo. Então, bem-aventurados, a gente poderia trocar aqui por felizes. Sim, felizes aqueles que sofrem, porque serão consolados. É difícil para quem passa por um momento de sofrimento, uma estrutura de desequilíbrio na vida e relações similares, a gente, como um consolador, assim, da forma, não como uma pessoa, mas como uma função, você estabelecer que aquilo é causa, ou atual ou anterior. Mas de todas as formas, o que a gente precisa aí trabalhar nessa questão é esse alento, né? Então, como que pode, se alguém pudesse até nos questionar, mas como que pode alguém ser feliz sofrendo? Né? Porque se a gente coloca bem-aventurados os aflitos, eu estou dizendo e colocando esse nome, feliz os aflitos. Mas eu preciso entender da seguinte forma: feliz aqueles que estão no processo de evolução. Kardec coloca muito bem aí que vai chegar um momento em que na nossa condição evolutiva nós não teremos mais necessidades desse processo que a gente considera como sendo sofrimento, porque isso é característica de um grupo de seres que ainda estão num processo evolutivo ainda baixo. Então ainda nós vamos ter que chegar a uma condição para que isso não aconteça. Então quando a gente está nessa condição, é onde que está a bem-aventurança, né? Por quê? Porque eu poderia até fazer uma relação, bem-aventurados aqueles que estão estudando. Aí fala, mas como estudar é um processo que é difícil, como que você pode dizer que... Mas é um processo que me leva a um outro patamar. Então, quando percebo que a consolação tem a ver com o conceito de que neste processo eu chegarei a um patamar, uma condição melhor, eu começo a perceber onde que está a consolação, onde que é que eu sou realmente bem-aventurado. E é esse capítulo, que é extremamente bem colocado dentro do Evangelho, ele vem nos apresentar duas vertentes: as causas anteriores, né, do nosso sofrimento, e as causas atuais. Nós falamos no início das causas atuais, que fica bem claro que boa parte das nossas escolhas e escolhas equivocadas vão nos trazer sofrimento, vão nos trazer desequilíbrio, vão nos trazer algum tipo de estrutura que nos faça sofrer. Então, isso já fica claro. Mas o que é que eu fiz de errado? Contra o que eu fui? Geralmente a gente vai falar que é contra a lei de Deus, contra os mecanismos de uma lei evolutiva que tem como estrutura base a caridade. E aí a gente vai ver, caridade é o quê? Benevolência, indulgência, perdão. Se a gente pega esse roteiro aqui, a gente foi um pouco fora dessa escolha, por ambição, por vaidade, por orgulho, por egoísmo, nós vamos colher. Então a gente semeia e colhe. A semeadura, ela é obrigatória se eu semeei. E aí eu começo a perceber, nossa, isso é realmente consequência do que eu fiz nessa vida. Mas existem outros, né, aspectos da vida que a gente considera como sendo sofrimento ou transformação, que a gente não encontra nessa vida a razão, não encontra nessa vida o motivo
principalmente quando a gente tem essa estrutura que vem do próprio nascimento, vem de uma estrutura que não há muita explicação. Aí a gente, como espírita, e o espiritismo como um consolador ou como alguém que vem nos abraçar e nos mostrar, vai nos permitir entender o seguinte: então isso vem de outra vida. Só que aí, só para completar e terminando, Kardec vem falar e ilustrar muito bem, mas nem tudo que a gente está fazendo aqui é uma expiação, nem tudo que está aqui é um sofrimento, né, baseado numa falta anterior, que é o que se coloca como sendo a expiação. Não, pode ser simplesmente uma prova. Mas como? Como que um sofrimento anterior, um sofrimento pode ser baseado numa prova que eu escolhi anteriormente a essa vida? Olha, no momento em que eu desejo crescer, evoluir, eu estabeleço como um planejamento encarnatório alguma estrutura aqui na Terra que para muitos, e até talvez até para mim mesmo durante o processo, vai parecer como sendo algo duro, difícil, né? Porque a gente viu Jesus falar: o meu jugo é leve, né? Por que ele falou isso? Porque ele já tinha trilhado o caminho, ele já sabia, já conhecia. Então, quando a gente verifica essa fala, aí a gente vai verificar que realmente pode ser que eu esteja numa circunstância, em um aspecto que pareça para você um sofrimento, mas que eu estou tranquilo quanto àquilo ali. Passa por de forma tranquila. Né? Por quê? Porque provavelmente eu tenho um sentimento de que talvez aquilo tenha sido escolhido por mim mesmo e uma sensação de que se eu passar por aquilo eu vou estar chegando num degrau acima. Né? Então aí é a prova, não é a expiação, que a expiação é aquela consequência natural de uma reparação de um erro. E aí eu tenho isso como um mecanismo. A expiação sempre ela vem mais agravada, de uma forma mais grave, né? A gente pode tentar, até para quem nos acompanha, tentar aqui fazer uma relação. Vamos imaginar que a prova seja essa prova que nós temos na vida real aqui nas escolas, né? Então, naturalmente, a gente estabelece, olha, eu quero cursar ou fazer tal formação ou tal curso, né? E vou lá e escolho. Eu escolhi, e vou, faço. E tem a prova que está ali, que é o mecanismo necessário para dizer que eu sou suficiente ou proficiente naquilo que eu fiz. Então, é a prova. Agora, o que é a expiação? A expiação é quando vamos imaginar que dessa prova eu começo a, entre aspas, é uma forma de analisar, eu começo a não querer fazer, mas eu sei que eu preciso. E aí, vamos imaginar que da seguinte forma: nessa prova, eu, como não estava preparado, ou como eu ainda não conhecia todo o processo, eu criei um mecanismo para burlar. Aí, eu vou burlar esse processo numa vida, só que na outra. E muitas vezes, com o meu próprio consentimento, vem uma estrutura que fala: agora você vai ser obrigado a fazer isso, e de uma forma que não vai ser simplesmente você vem para fazer a prova, não, você vai ser obrigado a fazer porque é um mecanismo necessário pelaquilo que você fez. Então, a expiação, que não é a expiação com S de olhar, é a expiação com X de sentir, é simplesmente o aspecto de promover a reparação de algo que eu propriamente defini no passado. É uma falta, né? É interessante. Só queria mandar um abraço aqui. Está falando boa noite ali. A Sandra Maria, acho que é minha irmã lá de Brasília. Um abração, um beijo. Um beijão também para minha esposa, que está me assistindo, a Lilian Kélia, que está sempre ali conectada na Sintonia do Bem, gosta muito dos programas. E vamos deixar aqui o WhatsApp, que é o 649-9603-1234. Se você quiser perguntar algo sobre o esquecimento do passado ou sobre as aflições, esteja à vontade, viu? 649-9603-1234. Então, a gente falando nas causas atuais, só queria fazer um pequeno observação, que às vezes nós falamos, né, em afastamento das leis de Deus. Isso, naturalmente, por si só, já vai nos trazer sofrimentos e atribulações. E muitas pessoas, às vezes, vivem na superficialidade, colocando a má sorte, colocando o problema
em Deus e em tantas outras situações, mas na vida nós temos também as escolhas que são puramente materiais, escolhas do trabalho, escolhas em diversas situações na vida que nos causam sofrimento sem você ter distanciado das leis de Deus. São más escolhas, apenas más escolhas por inexperiência, né, inaptidão, e isso gera também um sofrimento, só que também gera aprendizado, porque quando passamos, nós sabemos que aquele caminho ali não deve mais ser trilhado. E quando você falava das aflições aqui, você citou lá o sermão do Bem-aventurados aflitos, né? Essas aflições é interessante a gente ressaltar, porque muitas vezes a pessoa liga muito o espírito ao sofrimento. Ele gosta muito do sofrimento. Mas essa fala, nós podemos dizer também assim, para ficar bem claro, não é bem-aventurado ou felizes aqueles que estão sofrendo, porque sofrer é bom. Não quer dizer isso, né? Não. É felizes aqueles que estão inseridos neste contexto do sofrimento. Porque quando nós estamos inseridos neste contexto, naturalmente, nós tiraremos experiências dessa situação, deste sofrimento. Então, Jesus, quando falava felizes os que sofrem, porque serão consolados, e como você bem disse, o consolo vem depois, ele dá-nos essa expectativa, essa esperança, é justamente porque nós estamos inseridos neste ambiente de prova e expiações que é o mundo das dores, como Jesus próprio já falou. Naturalmente, nós não iríamos passar aqui ilesos, iríamos, de alguma forma, sentir ou sofrer algumas injunções da vida, ou inclusive de nossas faltas. Então, é natural. Então, a fala de Cristo ficou muito bem colocada, e o entendimento não é pelo sofrimento em si. Ninguém é feliz de sofrer, machuca, maltrata, dói, né? A gente é feliz por estar inseridos neste momento, porque é uma ferramenta de transformação. É verdade? No contexto, né? Feliz porque você está num contexto de evolução. Exato. E vai passar. Exatamente isso. Eu trouxe aqui uma leitura de Emmanuel, antes da gente entrar no tema aqui do esquecimento do passado, né? Emmanuel trata disso aqui no Evangelho dele, onde ele diz: nem todos os aflitos, né? Isso está na revista Reformador de junho de 1954, página 143. Então ele diz: nem todos os aflitos. A aflição é um desafio que poucos suportam, lição que raros aprendem, e tesouro que não se recebe facilmente. Olha, coloca como um tesouro. Depois de regulares períodos de paz e ordem, a alma é visitada pela aflição, que, em nome da sabedoria divina, lhes afere os valores e conquistas. Raros, porém, são aqueles que a recebem dignamente. O impulsivo quase sempre converte-a em crime ou falta grave. O impaciente faz dela a escura paisagem do desespero, onde perde as melhores oportunidades de servir. O triste desvaloriza-lhe as sugestões e dorme sobre as probabilidades de autossuperação em longas e pesadas horas de choro e de desânimo. O ingrato transforma em calhaus com que apedreja os nomes e o serviço de companheiros vizinhos. O indiferente foge-lhe aos avisos com quem escapa impensadamente da orientadora que lhe renovaria os destinos. O leviano esquece-lhe os ensinamentos e perde o ensejo de elevar-se por sua influência a planos mais altos. O espírito prudente, contudo, recebe a aflição como o oleiro que encontra no fogo o único recurso para imprimir solidez e beleza ao vaso que o gênio idealiza. Se a tempestade purifica e se o fel, por vezes, é o exclusivo medicamento da cura, a aflição é a porta de acesso ao engrandecimento espiritual. Então, as colocações de Emmanuel, né, para a gente encerrar este capítulo das aflições, onde ele trata, falando até das nossas imperfeições morais e por que e através delas é que nós somos inseridos nesse contexto das aflições, né?
por causa de nossas próprias imperfeições. Aí é só um comentário, né, Sam? Porque quando a gente vê essa fala magnífica aí do Emmanuel, ele demonstra e apresenta uma má compreensão do processo, do que a aflição pode nos trazer. E o Espiritismo, como um consolador, ele vem nos apresentar outro prisma, né, que é o prisma da paciência, da resignação, da resiliência. São posicionamentos, né, são condições que vão exatamente ao encontro que o Emmanuel falou, porque se eu estou numa situação, adianta eu ser impaciente? Adianta eu culpar a Deus? Adianta eu achar que é tudo injusto? Então eu preciso ter um entendimento e simplesmente falar, bom, assim, eu já conheci várias pessoas, né, e a gente talvez tenha uma referência ao Jerônimo, né, o gigante deitado. O gigante deitado. Que era um exemplo, né, ali na cidade de Toiutaba, então sempre lembrando dele. E tem uma passagem que eu li agora recentemente, acho que foi até aqui no grupo do Conselho Espírita Local, ou do Espiritismo Goiás, que fala lá quando numa situação, quando você não tem nada a ofertar, né? Eu não tenho mais condições de andar, eu não tenho mais condições de falar, eu não tenho condições de nada. E então não tem sentido eu estar aqui, né? E aí a resposta é, se você ainda tiver capacidade de fazer uma prece por alguém, você ainda é útil, né? Então isso me chama atenção, por quê? Porque muitas vezes a gente está reclamando que a gente não consegue fazer nada, que tudo nos foi tirado, mas quer dizer, se você tem a capacidade de simplesmente fazer uma prece para alguém, pedir por alguém, e a gente sabe que isso tem um poder tão grande, você já é útil. Né? O Emmanuel traz em sua leitura também, tem duas leituras no Evangelho, onde ele trata também com dois temas. Ele diz, é preciso saber sofrer, né, ou saber sofrer apenas, e depois o outro, nem todos os aflitos, né? Por quê? Saber sofrer não é você aceitar o sofrimento e agradecer, oh meu Deus, que beleza, manda o sofrimento, é assim que eu gosto mesmo, né? É preciso você saber tirar proveito do sofrimento, isso é sofrer bem. É saber que o sofrimento vem, mas como o Chico diz, tudo passa. Ele vem, mas ele é passageiro. E ele passa cada vez mais rápido à medida que eu me relaciono com ele, que eu entendo o seu propósito e que eu me coloco numa condição de humildade para entender que é uma ferramenta que vai me proporcionar um crescimento, um aprendizado. E quando ele diz, nem todos os aflitos, é exatamente como você disse. Há pessoas que sofrem bem, como o gigante deitado, que foi um exemplo, né, na mediunidade, no espiritismo. Toda a vida, nunca levantou da cama, apenas no trabalho, uma loucura, né, um trabalho a vida inteira ali sofrendo. E há pessoas que sofrem, mas maldizem, como você disse. Está sempre em lamentação, sempre murmúrio, sempre murmurando, né? Então, essas pessoas não sabem sofrer. Por isso, nesse texto, ele fala, nem todos os aflitos são bem-aventurados, porque muitos dos aflitos usam os sofrimentos como muletas para que eles possam se encolher, se menosprezar, se vitimizar, né? E muitas das vezes eles estacionam perante a vida. Porque tem aquela pergunta já dentro do próprio Livro dos Espíritos, quanto tempo demora o sofrimento? E a resposta é bem profunda, né? O tempo necessário para a transformação. Exatamente. Então, ou seja, por quê? Porque a transformação é o objetivo, é o efeito. Então, se eu não me transformei, então aquele processo vai continuar incessantemente? Não, até que ele atinja o seu objetivo. Bom, aqui sobre o sofrimento nós encerramos este capítulo, né? E nós entraremos agora no próximo item, aqui ainda, né, desse capítulo 5 do Bem-aventurados Aflitos, que é o esquecimento do passado, né? Como nós falamos, e como você bem disse
na quinta anterior, né, que é tudo muito bem colocado, o Evangelho, por Kardec, né? Então, aqui nós falamos das causas atuais, causas anteriores, anteriores a esta vida, né? E agora nós temos o esquecimento do passado. Que passado? Das encarnações anteriores, né? Então, está tudo conectado. E se nós tivermos um planejamento, um entendimento, planejamos, às vezes, não planejamos o sofrimento, mas planejamos as provas que daí podem propiciar, às vezes, o sofrimento. Então, nós vamos falar sobre o esquecimento do passado. E é comum a gente ouvir as pessoas falarem assim, por quê que a gente vai esquecer o passado? Não seria mais proveitoso se eu me lembrasse para que eu pudesse corrigir as minhas faltas, né? Será que seria, Marcos, proveitoso para a gente nós lembrarmos das nossas faltas anteriores para que pudéssemos dar sequência? Ou esse véu do esquecimento é providencial? Existe uma pequena história contada pelo e para o Chico, né? Ou seja, por aqueles que conviveram com ele, que diz que em Uberaba tinha uma senhora que ficava sempre com uma boneca nas mãos, é uma história até conhecida, e que para todos ali ela se parecia uma pessoa que não tinha uma sanidade mental, que ficava assim conversando pelos cantos. E em um determinado momento o Chico parece que estava ali tomando um café num dos bares e essa senhora chegou e durante ali um pequeno intervalo de tempo ela conversou normalmente com ele. E aí conversou normalmente com ele, todos observaram aquele processo. Quando ela se foi, a história estou resumindo aqui, o Chico revelou que ela tinha sido uma rainha numa encarnação anterior. Então, no caso dela, tinha até um distúrbio, um desequilíbrio mental. Mas imagina, cada um de nós, se nós tivéssemos o conhecimento do passado, ou isso traria para nós sofrimento natural pelo aquilo que eu talvez tenha feito, ou uma exacerbação do orgulho, né? Ou seja, um aumento aqui da minha condição, porque eu vou me lembrar de algo que eu fui uma pessoa importante. Não, então o esquecimento passado é uma oportunidade para que essa vida tenha início sem desprezar o que eu fui, porque toda essa condição do aprendizado, das experiências, ela está aqui contida em cada um de nós, ela só está falando esquecimento. O esquecimento, ele não é permanente. É temporário. Ele é temporário. Então, o esquecimento é um momento em que para uma nova oportunidade, para uma nova vida, eu me esqueço de tudo aquilo que aconteceu, para ter uma oportunidade de fazer de novo. Muitas vezes a gente vai perceber que tem sofrimentos que vêm da vida passada. Eu posso até perceber ou intuir, ou até mesmo como uma consequência daquilo que eu estou passando, certeza a gente não vai ter, mas chegar a algumas conclusões. Mas são várias as razões, né? Várias as razões. O que mais é necessário nesse modelo de vida que nós temos é estabelecer melhores as relações, né? Para exercitar o amor, para exercitar a convivência. E nesse processo, a gente tem, por exemplo, a célula familiar como um dos melhores mecanismos para que isso aconteça. E a gente vem novamente, reencontra uma pessoa, o cônjuge, que parece que tudo foi ali muito coincidente, deu tudo certo, mas tudo estava planejado. Vem os filhos. Bom, se eu começar a me lembrar de todos e qual é a relação deles que eu tive com eles no passado, isso seria muito prejudicial. Como que eu conviveria com o meu cônjuge, se de repente eu me lembrasse que ou eu fui algoz ou vítima dele? Qual que seria a minha relação com ele? O mesmo se dá com os filhos. Se eu lembrar que um filho eu causei um mal muito grande, ou ele me causou mal, será que eu teria todas as condições de uma convivência tranquila?
Então, a gente tem vários e vários aspectos que nos mostram que o esquecimento do passado é uma bênção. É algo que não foi nos colocado de forma aleatória. Foi criado aqui aleatoriamente, o esquecimento do passado foi atribuído como um mecanismo de evolução. Não, ele foi estabelecido. Ele é providencial, né? Providencial. Ele está aqui para nos permitir que a gente comece essa existência, entre aspas, do zero, porque do zero a gente não está começando, a gente tem experiências. Na verdade, anteriores. a gente tem intuições, né, Sim, de muitas situações vividas, de pessoas que a gente às vezes reencontra e, como a gente fala, o santo não bateu, mas é porque nós percebemos e identificamos energia. Mas você falou uma coisa curiosa e é muito bom para a gente falar para essas pessoas, que são muitas, Marcos, eu acho que você também já deve ter percebido. Seria muito mais fácil se a gente se lembrasse. Mas a gente percebe que o esquecimento do passado é parte da sabedoria e do amor do Pai para conosco, porque nos dá a oportunidade de colocar temporariamente ali um véu sobre algumas situações. E como você disse aqui, se nós estivéssemos aqui, você falou na situação de eu fui uma pessoa grandiosa no passado e agora estou numa situação um pouco vexatória, né? Eu poderia ter orgulho de quem eu fui, mas eu poderia também me sentir humilhado pela situação que agora eu estivesse. Se eu tinha um ódio de uma pessoa e agora eu vou conviver com ela para desenvolver o amor, e se eu me lembro de tudo, talvez eu vou dar uma sequência, potencializando aquele ódio, ele vai só dar uma sequência. É tão simples a gente lembrar disso que basta perceber um desafeto desta vida atual, né? Quando você se lembra, como que você se sente? Você perdoou, está tranquilo, vai começar tudo agora? Ou não? Na verdade, muitas das vezes a gente não quer papo, a gente não quer encontrar, fala assim, perdoei, mas não quero ver, não quero encontrar, não quero conversar, não quero que me busque, né? Ou seja, não perdoou, tem mágoa, tem resquício de mágoa. Então é da mesma forma. E de outra situação também, eu imagino, que na mesma posição que você disse. Vamos supor que nessa vida nós viemos em uma situação mais simples, né? De mais trabalho, uma posição financeira mais a miúde, menos privilegiada. E eu me recordasse que eu fui o Ayrton Senna, né? Nesta vida, será que eu teria foco para seguir a minha existência, reparando meus erros, aproveitando as novas oportunidades que se despontariam? Ou muitas das vezes eu estava muito interessado em que ele foi, quais são as pessoas que ele se relacionou, quem é pai, quem é mãe, e muitas vezes eu não me direcionaria para esse lugar, para esse ambiente, para a cidade, para tudo. Para quê? Para sentir próximo daquilo que eu fui, daquilo que eu sei que eu sou. Então, na verdade, sem o esquecimento, eu percebo, acredito eu, que seria um verdadeiro tumulto a nossa existência. Sem contar na psicologia, né, Marco, que fala que nós não temos condições de absorver na superfície aqui da nossa realidade todo o conteúdo do nosso passado. Nós enlouqueceríamos. E também tirar um pouco da curiosidade, né? Ou seja, boa parte das intenções de saber o que a gente foi ou não no passado vem de uma simples curiosidade. Eu já relatei isso para muitas pessoas. Eu tenho uma experiência muito interessante, eu conto aqui para todos, que foi uma visita em Paris, lá no cemitério Père Lachaise, onde que tem lá o túmulo do Allan Kardec. Quando eu chegar no túmulo do Allan Kardec, eu olhei, né, e tentei sentir toda aquela emoção de que muitos falam que existe. Mas o que veio na minha mente foi simplesmente assim, o espiritismo, né, veio como e eu tenho a crença de que na verdade era uma conversa espiritual, alguém relatando isso para mim. O espiritismo não está aqui, está de onde você veio. Mas mais do que isso, em termos da curiosidade, quando andava lá, eu fiquei imaginando e criando situações, falando, olha, se nós que de alguma forma estivemos aqui na Europa, seja aqui na França, qualquer outro dos países aqui, num cemitério como esse, né, seria até possível, né, imaginei que seria até possível que se eu morei aqui numa vida passada,
eu estivesse até visitando agora, nesse momento, um túmulo que tinha sido que tivesse um corpo que foi usado por mim numa vida anterior, né? Fiquei pensando nisso e logo veio intuitivamente aquela voz que a gente sabe sempre que é uma conversa espiritual, dizendo, isso seria, se você tivesse a condição de saber, apenas uma curiosidade. Então, quando veio isso, eu sei que não foi algo meu, que veio simplesmente falando, a simples curiosidade, para quê? Qual é a necessidade, né? Você perde muito foco, você disse aí, quanto tempo nós iríamos perder se de repente a gente começasse a ter indícios do que a gente foi. Os casos que já apareceram, de investigações, de pessoas responsáveis, como Ian Stevenson e outros pesquisadores que pesquisaram sobre a reencarnação, são casos isolados que ajudam especialmente em situações específicas. Ajudam a pesquisa, ajudam especificamente um caso de alguma pessoa que tem alguma necessidade, por alguma razão, já estava planejado, ele teria que passar, talvez até por isso. Mas, de forma geral, a todos nós, o esquecimento do passado é uma regra. E essa regra precisa ser entendida, compreendida, e não há necessidade de termos curiosidade e nem de irmos atrás, né? Por mais que a gente tenha. De aproveitar a oportunidade. Né? Sim. A melhor coisa é aproveitar a oportunidade que nos foi dada. O foco é aqui agora, né? É o foco. Então vamos ler um pouquinho aqui no item 11 para clarear um pouquinho, né, a nossa conversa aqui. É em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo para o aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente deitar um véu sobre o passado, é que isto devia ser útil. Com efeito, essa lembrança traria inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, humilhar-nos exageradamente, ou então exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo ser um entrave ao nosso livre-arbítrio. Em todo caso, traria problemas inevitáveis às relações sociais. É mais ou menos tudo que nós falamos aqui, né, Marcos? Exatamente. Não tem como. Imagina, e nós sabemos, e você já abordou isso daqui, que as nossas existências, nós nos relacionamos muitas vezes com adversários dentro do próprio lar, né? E dentro esses adversários, muitas vezes, tem pessoas que tiveram um triângulo amoroso. Às vezes um marido assassinou um amante, né? E nessa encarnação, um deles vem, o amante pode vir como marido, o outro como filho. Qual que é a finalidade? Para que se perdoem, para que se relacionem e construam o amor, destruam aqueles equívocos do passado e possam criar uma caminhada nova em direção às leis do Pai. Imagina, dentro do seio familiar, se a gente se recorda de um traidor, né, nesse caso, né, como ficaria o que era o esposo, o amante, a mulher, né? Não teria convivência nenhuma e nenhum aproveitamento teria esta encarnação. Então, cada vez mais a gente percebe que é perfeito e nós não precisamos ter essa curiosidade, que é uma curiosidade mórbida, apenas para efeito de vaidade pessoal. Só que imagina a gente achar que está muito bem na foto, né? E a gente pensar que a gente foi um ídolo, uma pessoa de vulto, e aí você vai ter uma regressão de sua vida passada, e você fala, não, na encarnação passada eu fui um faxineiro, simples, né? Um anônimo, ou fui um mendigo, ou fui um abandonado na rua, anônimo, né? E aí? Será que você teria a mesma vontade de buscar, não, quem fui eu e os lugares que ele estava? Não, a gente é atraído muito pelas pompas. Né? Exato. Existe um texto do Chico, chama Vozes do Espírito, que é um conjunto de imperativos, né, de afirmações, e um desses trechos diz lá que sim, o próximo é meu irmão, o amigo é meu companheiro e o adversário é o meu instrutor.
Então, quando a gente pega esses três imperativos, essas três afirmações, o próximo é o meu irmão. Então, o próximo é uma definição muito simples, né? Naquela definição que Jesus estabeleceu lá da parábola do bom samaritano para definir quem era o próximo. Então, o próximo, né, é meu irmão. Irmão no sentido de quê? De que todos nós somos filhos de Deus. Se todos nós somos filhos de Deus, o próximo é o meu irmão. Então, todos se caracterizam. O amigo é meu companheiro. Como amigo, é naquela condição da afinidade, da estrutura de situações em que as pessoas querem estar juntas. Então, ele é o companheiro de ações, ele é o companheiro de encarnações, ele é o companheiro de resistência. E o adversário é o meu instrutor. E quando a gente fala desse adversário, a gente sempre imagina esse adversário como sendo aquele que nos confronta na vida, né? Aquela pessoa. Mas o adversário ele pode estar em vários aspectos, em vários lugares. Ele pode ser caracterizado como alguém que realmente me força a ser melhor. E eu o conheço e o estabeleço com clareza na minha vida, seja ela na estrutura profissional, na religiosa, na pessoal. Mas ele pode estar também numa característica de ocultação, né, que vem como alguém para ser ter uma afinidade, mas ele é aquele instrutor meu, né, como adversário de um passado que naturalmente eu não devo lembrar, para não quebrar o quê? Não quebrar a proposta de aprendizado e de evolução. Porque é isso, ele está me instruindo, ele está me ajudando, então ele está me ajudando a crescer. Então, se eu quebro isso, simplesmente descobrindo que ele é o meu adversário, eu perco o rumo e eu perco o foco. Perderia o proveito, né? Tem aquela passagem daquele monge que tinha os discípulos, e um deles sempre estava lá. Quando ia fazer a leitura debaixo de uma árvore, explanar lá o Evangelho, esse discípulo sempre vinha com perguntas capciosas, né? Ele apertava aquele mestre mesmo para ele explicar. E aquele discípulo foi tomando raiva daquela pessoa, né? Falando, mas ela é muito chato, nós amamos tanto o mestre, ele é uma pessoa tão caridosa, tão carinhosa, e ele bondosamente responde todas as inquirições. Mas é aquilo, eles foram ficando inimigos dessa pessoa. Até que chegou um tempo que esse rapaz, esse discípulo, foi transferido dali. E aquele monge, ao chegar no primeiro dia para as leituras matinais, ele estava muito entristecido. E os discípulos perguntaram, por que o senhor está tão triste assim? Ele disse que é porque aquele discípulo tinha ido embora. E eles falaram, mas eu não te entendo. Ele só te importunava, só te inquiria, ficava te testando o tempo inteiro, testando os seus conhecimentos, duvidando de você. Ele disse, por isso mesmo, ele me forçava a aprender. Todos os dias, quando eu vinha, eu sabia que ele ia me apertar, eu sabia que ele ia inquirir. Então eu me preparava mais e com isso eu aprendia mais. Então eu perdi o meu melhor professor e agora eu corro o risco de estacionar porque vocês sempre me amaram e me amam e vocês não me fazem esses questionamentos. Tudo que eu falo vocês aceitam. Então agora eu corro o risco de estacionar. Então é mais ou menos por aí. Esses adversários que nós encontramos na vida, no ambiente doméstico, né, em todos os lugares que nós nos encontramos, eles são os melhores instrutores, como você bem disse, os melhores instrutores da vida, porque através deles nós aprendemos muita coisa, principalmente a paciência. Exato. E eu estava aqui lembrando de outra passagem, naquele encontro memorável entre Maria, mãe de Jesus, com Judas, né, ali em Retratos de Mãe, e é um texto extenso, né, mas de forma geral tem uma passagem lá que no momento que Maria já consegue conscientizar a Judas da necessidade dele sair ali, né, porque ali a gente percebe que ele já estava no que seria ali um vale dos suicidas, uma estrutura umbralina similar. Então fala para ele que ele terá uma nova mãe, né, e terá a bênção do esquecimento. Olha, pegando a situação daquele espírito que estava extremamente entristecido, mas arrependido, culpado. E ele, se ele lembrasse de todo o passado dele, como tendo sido aquele que levou Jesus, e aí, assim,
na visão, principalmente na visão dele, né? Que ele achava que ia dar a Jesus um alto posto, mas na verdade ele coloca Jesus numa condição do Calvário, né? Então, se ele olhar simplesmente do processo material, entendendo só aquela questão ali específica da vida, daquele momento, ele se lembrasse daquilo, ele não teria tranquilidade. Então, provavelmente ele teve uma vida de dificuldades, mas o esquecimento do passado foi uma bênção, né, para que ele pudesse ter uma nova oportunidade. E a gente, quem tiver... E se redimir, né? E redimir. Quem tiver interesse em conhecer a vida de Retratos Judas, de Mãe. É um texto bem pequeno. É um texto que está é de um livro específico? Que fala desse encontro. Bom, seguindo aqui no segundo parágrafo, interessante também. O espírito muitas vezes renasce no mesmo meio em que já viveu e relaciona-se com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que odiou, poderia novamente ser despertado seu ódio. Em todo caso, ele ficaria humilhado diante das pessoas que tivesse ofendido. Né? O caso do Judas, principalmente, entra nesse aspecto, né? E também das famílias, que nós sabemos que, como diz aqui, a doutrina espírita nos relata que os adversários, muitas vezes, se relacionam com família, ora como pais, ora como filhos, esposos, né? Marido, esposas, e desta forma, nesse cadinho que é a família, eles promovem a transformação. E se houvesse as lembranças, só teria a continuidade dos conflitos, né? Exato. Não teria remissão. É uma pausa, né? Olha, uma pausa. Cheguei aqui, vamos fazer uma pausa. Você vai ter uma nova existência, né? Essa nova existência, você tem o esquecimento dessa anterior, para que você construa uma nova história aqui. Não necessariamente, a gente já viu na literatura espírita que eu não vou me lembrar imediatamente quando eu desencarnar e estiver na erraticidade. Isso depende muito da evolução do espírito, para que ele possa, pouco a pouco, ir construindo todo o seu passado, ou reconstruindo. E a gente já vê na literatura que nem todas as coisas serão, né, recordadas, né? Isso basta que a gente faça um próprio retrato da nossa vida normal, né? Será que a gente se lembra de tudo que aconteceu, todos os detalhes? Não, a gente vai armazenando aquilo que é mais importante, sensações, né, sentimentos, mas a gente não se lembra de tudo. Vai chegar um momento em que, como o espírito já é elevado, a gente vai poder percorrer todas as nossas encarnações, não lembrando exatamente de detalhes, mas tendo um todo. E pouco, né, a gente vai também perceber, a literatura espírita nos traz isso, que pouca importância será dada a partir do espírito, quando ele estiver num processo evolutivo, daquilo que ficou para trás. Seria mais ou menos se a gente se importa muito do que a gente fez ali quando a gente era criança, dos detalhes, do que a gente brincou, do que a gente fez, do que a gente se alimentou. Então, isso perde muita importância a partir do momento em que a gente está vinculado a um contexto muito maior e mais elevado, né? Então, até mesmo isso, quando a gente estiver numa condição, num degrau evolutivo maior, todos esses detalhes do passado não serão tão mais importantes para nós. Relevantes, né? Vai ser importante muito mais o que eu atingi, o que eu conquistei. Exato. E, na verdade, esses laços depois eles vão se dissipando, né? Quando a família começam a se perdoar, a se conhecer, a se amar, naturalmente que essas famílias formarão novas famílias que também estarão lá ensinando e aprendendo. Né? Aí foi bom você falar nisso, porque até é uma história que eu gosto muito também, geralmente faço sempre o relato dela, que é o conceito ali: se pedires para dar 1000 passos, que dê 2000, né? O que significa isso? Existe uma história de um casal que, ao estar no plano espiritual, eles foram chamados por
por uma espécie de um mentor, uma pessoa aqui ali que foi conversar com eles e chegou para eles e falou assim: que bom que vocês estão aqui e passaram por essa jornada. E aí eles falaram: agora é suficiente, né? Nós já conseguimos viver relativamente bem nessa vida, reparamos os erros de uma vida anterior, agora é suficiente. Aí este mentor fala: não, vocês aprenderam a conviver. Que bom, repararam o erro de uma encarnação que não tinham essa conquista. Mas vocês vão voltar agora a viver junto de novo. Mas por quê? Porque agora vocês vão aprender a se amar. Aqui são os 2000 passos. E aí, quando passar esses 2000 passos, esse casal que aprendeu a se amar, qual que será o desejo deles? Estar junto. Porque aí a afinidade foi criada, foi formada. Então, aquela primeira encarnação de conflitos, de dificuldades, vai ficar para trás. Aquela que foi anterior, que foi a da convivência, que foi para lapidar aquelas dores do passado, fica para trás. A terceira, que é do amor, que se estabelecerá. E para esses, qual que é a lembrança? O que importa mais? Importa que eles tiveram dificuldades ou importa que agora eles são almas afins? E se buscam, né? Esses espíritos sempre se buscam, se encontram, né? Então é isso que é a beleza da doutrina dos espíritos, que nos mostra e nos traz esse conforto espiritual, né? Bem-aventurados os aflitos, né? As aflições do mundo, o sofrimento do mundo, essas maldades que nós mesmos provocamos e que nos provocam, elas acabam depois sendo instrumentos de elevação e depois nós viveremos a bem-aventurança, seremos da família universal, né? Teremos prazer em estar juntos. Seguindo a leitura, para nos aprimorarmos, Deus nos deu na justa medida o que nos é necessário e suficiente. A voz da consciência e as tendências instintivas tira o que nos poderia prejudicar, né? A lembrança nos prejudicaria naturalmente, mas nós temos a voz da consciência que nos direciona, né? É preciso ouvir, né, Marcos? Porque muitas vezes nós sabemos o que é errado. Quando diz que a lei de Deus está escrita na consciência, é essas diversas camadas que nós já construímos nas diversas encarnações, os milhares de erros e os milhares de acertos já ficaram registrados. Então, quando algo for nos conduzir para um caminho equivocado, a minha consciência já vai avisar: olha, nós já trilhamos este caminho. É ruim? Não vai dar bom, né? Então, neste momento, esta voz da consciência, essa intuição que nos vem, nos faz sentir, né? A gente sente que pode ou que não pode. Isso é um instrumento divino, é uma forma de, pouco a pouco, nós termos um direcionamento também, né? Alguns estudiosos do comportamento, principalmente da área da psicologia, nos informam que, basicamente, o ser humano ele precisa de brechas para fazer o que é errado, né? Então, a teoria do comportamento, que eu tem até um exemplo, que quando você está em uma rua interditada, né? A rua está interditada e vamos imaginar que ela seja uma rua de mão dupla. Ela está interditada na sua mão. Você, ao chegar ali, ela está interditada, naturalmente você tende a entrar contramão na outra via, né? E você coloca como justificativa, né? Porque a tomada da via errada, você coloca como sendo necessária para reparar um erro que tem ali. Na verdade, na consciência, como você está falando, eu deveria ter clareza em chegar ali e falar qual que é o correto. Isso. O correto é eu desviar-me dessa quadra e ir para uma condição. Então, quando a consciência já nos mostra isso, e a gente já não usa de subterfúgios, que é falar: não, mas se está fechado aqui, eu vou passar por aqui, eu estou cometendo algo errado, mas eu tenho uma justificativa. Vivemos ainda numa sociedade da justificativa. Essa sociedade da justificativa eu fiz porque isso me aconteceu, por quê? Então, a voz dessa consciência já vai nos levar, nos encaminhar a entender o seguinte:
o que é o certo, independente das estruturas. Então, eu posso até nem compreender claramente na vida o que eu devo fazer, mas essa voz da consciência, ela sempre nos traz uma responsabilidade de cumprirmos o caminho correto. Né? Ela traz um apontamento. Um apontamento. Então, assim, falar que eu não sabia é a justificativa. Eu vou justificar como uma desculpa para ter me equivocado. Exatamente. Dando sequência aqui, nós já estamos chegando no finalzinho do nosso programa, mas ainda dá tempo de ler um parágrafo aqui. O homem, ao nascer, traz o que tiver adquirido. Nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco importa saber o que foi. Se é punido, é porque fez o mal. Suas más tendências atuais são um indício do que nele resta a ser corrigido. E é nisso que deve concentrar toda a sua atenção, pois do que se corrigiu completamente não restará traço algum. As boas resoluções tomadas são a voz da consciência, que o adverte do bem e do mal, dando-lhe força de resistir às más tentações. É interessante, né? Nós somos realmente, é o que nós falamos, nós somos a construção daquilo que fomos, né? E as sensações equivocadas que nós temos é o que precisa ser corrigido. E não há necessidade de uma lembrança. Eu posso, nesta vida, por uma análise, né, mesmo com a minha limitação material, eu posso analisar as pessoas que me cercam, os relacionamentos que eu tenho, a forma que eu me relaciono, o que eu sinto ao me relacionar, o que me faz mal, o que me faz bem. Se eu fizer toda uma análise nesse contexto, eu posso muito bem ter uma ideia, mesmo que vaga, de coisas que eu preciso modificar e do que eu fui dos erros cometidos. Dá para ter isso também, né, Marcos? Exatamente. Aí a gente já está encerrando, mas eu faço uma referência ao capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ali o capítulo que tem como título Sedes Perfeitos, Caracteres da Perfeição, mas tem uma passagem lá que para nós espíritas ela é especial, que diz que o verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar suas más tendências. Então, as nossas más tendências a gente já tem consciência delas. É isso daí. Mandar um abraço para o nosso amigo ali, o Elmes Jacinto, que participa sempre com a gente aqui, né? Faz parte desta mesa aqui. Boa noite com Jesus, parabéns pelo bom esclarecimento. Um abraço, Elmes, você faz falta, vê se volta na próxima quinta. Belíssimo trabalho deste bate-papo de vocês, Tio Sam e Marcos, nossa companheira lá do Centro Espírita Fé e Caridade, Érida. Um abraço do Érida, um abraço também para a Divina, que está sempre acompanhando a gente, né? Abraço a todos vocês aí do Centro Espírita Fé e Caridade, a casa que eu e o Marcos frequentamos, né? Participamos. Um abração para todos vocês. E um abraço também aos ouvintes, a todos os outros que estiveram conectados conosco e que possam, né, analisar o que nós dissemos aqui. São esclarecimentos, vamos dizer assim, muito convincentes, né, Marcos? Através da razão, pela doutrina dos Espíritos, sobre o esquecimento do passado. Não há uma necessidade da gente se lembrar de tudo. Não há. É uma regra, gente. É uma regra e é uma definição que a gente não precisa se preocupar, nem por curiosidade, nem por uma necessidade que seja maior. É isso daí. Na próxima quinta-feira, nós vamos dar sequência a este assunto ainda, que tem muita coisa para a gente falar sobre isso. É um assunto muito importante, porque através do nosso passado espiritual é que há também o planejamento do futuro, que é a nossa existência tal, a origem também de sofrimentos, né? Daqui pode se originar sofrimentos futuros, né? Como nós já falamos aqui. Então, é tudo uma conexão muito grande, e nós estaremos falando sobre isso.
Mandar um abraço também para minha esposa, Lília Kélia, Jocilene Silva, Gilbran Assis e Marlúcia Valentina. Obrigado por nos acompanhar. Estaremos aqui todas as quintas-feiras falando do Evangelho de Jesus Cristo na visão da doutrina espírita. É o Novo Testamento, né? Na verdade, a doutrina espírita fazendo o seu trabalho de cristianismo redivivo. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pela participação. Claudinho, muito obrigado, Claudinho, pela sua participação, mesmo que em silêncio, né? Você participou muito bem do nosso programa hoje, do programa de manhã também, das parábolas. Obrigado, Marcos, por estar sempre disponível, né, quando a gente te chama aqui para conversar com a gente. A gente tem um prazer muito grande de conversar com você, porque elucida muitas dúvidas. Eu que agradeço sempre a oportunidade de estar sempre falando dessa doutrina, que é tão esclarecedora. E você podia também já encerrar para a gente com a prece, para a gente terminar o nosso trabalho de hoje. Vamos então, primeiramente, agradecer a Deus, estas oportunidades, essas possibilidades, pedir nesse momento aos nossos companheiros do plano espiritual, que possam amparar a todos que necessitam e, de forma geral, dar alento a todos que sofrem, todos que passam por momentos de aflições, pois por mais que essas aflições sejam efeitos de causas, sejam atuais ou anteriores, o amparo, o auxílio, a todos se faz necessário, para que possa ser abrandada, para que possa ser minimizada todos os tipos de dores, e para que aqueles que passam por esses momentos possam se sentir acalentados, amparados e auxiliados por nós encarnados e pela espiritualidade. Que Deus nos ampare e nos ilumine. Em nome de Jesus, encerramos essa atividade dessa noite. Que assim seja.